Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, aleluia, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu me maravilho muito quando me deparo com essa escritura. O apóstolo Paulo, não é? Nos faz lembrar a conversão de Paulo. Paulo, que a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja, onde tinha um crente anunciando a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele mandava prender, açoitava, e quando não, matava também. Tem um registro no livro de Atos Apóstolos, que fala que ele consentiu na morte do diácono chamado Estevão. E a sua conversão conta ali a partir do capítulo 9 de Atos, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho para onde ele ia, que era Damasco, perseguir a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, encontrando com ele logo rende-se ao Senhor. E entra em Damasco e ali aprende a ser discípulo. Amém? O que é ser discípulo? Discípulo é ser um aprendiz, é um aluno. Jesus, ele deixou, depois do avivamento, apóstolos que um dia foram discípulos dele. Além de 12, tinha outros mais discípulos. Mas os mais chegados de Jesus eram 12, e dentre os 12, 3. Louvado seja Deus. E no discipulado de Jesus, os discípulos que estavam ali no seu ministério, percorreram por vários lugares com Cristo. Depois do assunto que Jesus foi ao céu, Paulo, na sua conversão, diz a Bíblia que ele se esforçava em pregar a Cristo, mais e mais. E as pessoas ali onde ele estava diziam assim: não é esse o que antes perseguia aqueles que andavam no caminho? E diz a Bíblia que os irmãos, quando souberam que aquelas pessoas descobriram que Paulo tinha se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, subiram Paulo pela muralha e desceram num cesto. E a Bíblia diz que Paulo, ele passa um período da sua vida no deserto para trazer um aprimoramento espiritual à sua fé. Quando eu falo de deserto, a gente vê algumas atitudes de alguns homens de Deus do passado, irmãos, que quando eles queriam ter uma atividade espiritual, para ter uma intimidade com Deus, eles procuravam ir para o deserto. Tem um versículo aqui, numa profecia, que diz assim, que quando Deus queria punir Israel, levaria para o deserto e falaria ao coração deles. Então, deserto é muito bom, irmão. Louvado seja Deus. Eu estou passando um deserto da minha vida. Tinha uma vida material ativa. Hoje vivo dentro de casa, né? E minha esposa é quem trabalha. E eu fico em casa, e logo nessa experiência nova da minha vida, eu parece que estava querendo ficar deprimido. Chorava, digo, rapaz, eu não aguento já essa situação. Mas eu, orando a Deus, busquei em Deus força. Amém, irmãos? Pedi a Ele forças para
atravessar. Então, o deserto, literalmente falando, pode ser não só um lugar arenoso, com tempestades, sem nada. O deserto pode ser uma situação que você pode enfrentar, de qual você não tem a experiência daquilo, e você precisa tirar uma experiência dessa situação, buscando força em Deus. Amém, meus irmãos? E Paulo foi para um deserto e passou cerca de quase 3 anos naquele deserto, até ter um encontro com um discípulo chamado Ananias. E diz a Bíblia, já no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo estava num cenáculo em meio a homens que eram doutores, apóstolos, mestres. E diz que quando essa igreja se reuniu e orou, o Espírito de Deus direcionou aqueles homens de Deus e disse assim: separa-me agora Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E diz que ele fez uma viagem, 2, 3 viagens missionárias. Efésios foi um lugar onde lá no capítulo 19, versículo 15, alguns filhos de um judeu chamado Sivá, ali havia uma sinagoga, e diz que quando Paulo chegou ali em Efésios, Paulo ele implantou uma igreja naquele lugar, e diz que ele passou cerca de 3 anos em Efésios. Em Efésios foi um lugar onde teve o maior teólogo depois de Jesus Cristo de todos os tempos, foi Paulo. E lá a Bíblia diz que manifestou um espírito maligno na vida de um homem, e 5 filhos desse sacerdote tentou expulsar, porque eles viram o que acontecia no ministério de Paulo. Aleluia. Diz nesse texto do capítulo 19 que assim que Paulo chegou, havia 12 varões. E Paulo agora fala sobre o Espírito Santo e pergunta a eles se eles já foram batizados no Espírito Santo. E eles disseram assim: nós não sabemos nem que existe Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que Paulo pergunta assim: então vocês foram batizados em quê? Ele diz: no batismo de João. Só que João, a história nos conta que antes de Jesus vir, João já batizava. Aleluia. E alguns mandaram pessoas perguntar a João quem ele era. E João disse assim: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem depois de mim. O que vem aí é mais poderoso do que eu. Porque antes que eu existisse, ele já era. Aleluia. Eu, na verdade, batizo com água para arrependimento. Mas o que vem após mim, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Eu pergunto aqui, quem gosta de fogo aqui? E do Espírito Santo aqui, quem gosta? Amém, irmão? Ele está aqui, viu? Aleluia. E aqueles rapazes disseram, era 12. Se nós fomos batizados no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo mandou eles se ajoelharem. E quando eles se ajoelharam, Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, irmão. E todos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dentro desse mesmo texto, você vai ver que no capítulo 19 a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia. Até os lenços dele e os aventais eram levados para expulsar espíritos malignos e curar enfermos. Aleluia. E manifestou ali aquele rapaz possesso, e 5 jovens, filho de um sacerdote que havia ali, viram o procedimento de Paulo nas atividades espirituais, o contato que Paulo tinha com Deus e com a Escritura, tentaram fazer a mesma coisa. Aleluia. No capítulo 19, versículo 13 ao 15, você vai ver
que aqueles jovens, eles começaram a dizer assim, ó, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. Louvado seja Deus. Aleluia. É que tem crente que é assim, né, irmãos? Testemunho é algo edificante. Eu não é testemunho. Eu nasci, cresci no evangelho, ouvindo testemunho, era cada testemunho impactante, irmão, naquele tempo, há 25 anos atrás, que eu já peguei uma chuvinha rasa, que o pessoal mais antigo dizia que eu não tinha visto nada, e eu pensava que tinha visto muita coisa. Hoje, se você comparar 25, 30 anos atrás para hoje, irmão, eita, irmão, tem dia que eu olho assim de Jesus, me leve-se embora dessa terra, porque, irmão, é tanta coisa troncha que a gente vê dentro da casa do Senhor, tanto arrumadinho, tanta profecia. Olha, eu estava dizendo a um pastor que ele vai vir me visitar esses dias, aleluia. Ele disse, aí como é aí? Eu disse, pastor, aqui tem tanto profeta, eu já estou com uma chave aqui, porque onde tem igreja que receba a chave, tome a chave, leve a chave, louvado seja Deus. É tanta chave que eu estou com chaveiro. Daqui a pouco eu vou virar chaveiro, irmão. Aleluia. E cumprimento demora, viu? Quase. A gente olha, isso é a época do esfriamento do amor e a época da falsa profecia. É esse momento que a gente está vivendo. Amém? Pessoas que não querem orar e querem ser profeta. Não dobram o joelho e querem profetizar. Lê um versículo só da Bíblia, aleluia, e acha que sabe de muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o impacto é satisfatório, irmãos. E esses 5 filhos do sacerdote disseram assim, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. E aquele espírito, aquele homem demoniado daquele espírito, o que foi que ele disse? Ele disse assim, eu conheço Jesus. Olha, e sei quem é Paulo. Eita, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. O diabo sabe ou não sabe quem é a gente? Conhece ou não conhece Jesus? Uma vez eu fui num sítio, e quando eu cheguei num sítio, a gente tinha ido eu e um irmão. Uma irmã que eu não sabia, a irmã fumava. E o irmão fumava também. E eu não sabia, mas a gente começou a orar por ali. E de repente aquilo que estava oculto foi revelado. Quando entramos no sítio ali no sertão, aleluia. Quando eu comecei a pregar, irmão, naquele lugar, 90% das pessoas, inclusive os jovens, todos se manifestaram. Um imitava bode, outro imitava cabra, outro imitava porco, outro rinchava que nem cavalo, outro ficava assim no chão que nem uma serpente, e eu puxava pelo pé e dizia, fica em nome de Jesus. E de repente a gente passou quase meia-noite, eu cheguei em casa, tanto expulsar demônio, aleluia. Mas o último que ficou, irmão, foi um jovem moreninho, ainda me lembro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com um olho tão vermelho no mundo. Esse daí não queria sair. Ele ficou em pé. Eu digo, rapaz, isso não vai sair não. Ele no final ele disse assim, ó, eu sou Satanás, ele disse. Aleluia. Aí o irmão que estava comigo já estava cansado, porque expulsar demônio cansa. Tem demônio que cansa, irmão, fisicamente. Aleluia, mentalmente. E o irmão já estava cansado. Aleluia. E o irmão entrou na carne e disse assim, olha, se tu não sair desse corpo aí, eu vou te dar um sarrabulho aqui tão grande. Eita, glória a Deus. Eu olhei para o irmão assim, porque ele não queria sair não. Saíram todos, menos aquele, irmão. Aleluia. O demônio olhou para ele e disse assim, eu te conheço. Louvado seja Deus. Na cerca tinha um monte de rezador e feiticeiro assistindo o espetáculo, irmão. A irmã que estava do lado disse assim, pastor Gerson, está cheio de rezador e feiticeiro. E sabe como é que eles faziam? As conjurações com a mão. Eles faziam assim, os demônios saíam, ficava fazendo assim, um negócio assim. Fazia assim, e aquele espírito saía e o povo começou a virar zombaria.
mangando, zombando, irmãos. E ficamos nós três ali, e eu agora orando, eu disse, espera aqui que eu vou ali. Aí cheguei no canto da casa, dobrei o joelho e disse, Senhor, por que é que esse não sai? Aí o Espírito Santo disse assim, ó, porque ele comeu comida consagrada e o espírito maligno está no estômago dele. Aí quando eu saí, irmão, Deus já tinha me revelado. Aí eu disse, eu já sei onde é que está o demônio. Aí mandei o irmão colocar a mão na costa, a esposa na barriga. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele vomitou a enfermidade, o mal. E aquele espírito maligno saiu. Louvado seja Deus, e o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Sabe por quê? Aleluia, porque Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno também. Louvado seja Deus. Aleluia. Já me deparei com muitas coisas. E o Espírito disse assim, eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vós quem sois? E diz a Bíblia que ele voou em cima daqueles jovens que rasgaram as roupas dele, deixaram eles feridos de tal maneira, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas que tinham sua arte de bruxaria, seus livros de feitiçaria, aleluia, juntaram tudo, queimaram, se converteram ao Deus de Paulo, que é Jesus Cristo. E diz que naquele dia tantos livros foram queimados que chegou a cerca de 50.000 dias de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem aqui que Jesus, o nome dele está sendo proclamado e glorificado na minha vida e na tua vida? Diga amém, Jesus. E assim foi o ministério de Paulo em Éfeso aqui. Mas aqui ele tinha escrito essa carta, ele estava preso em Roma. Lá no capítulo final você vai ver, aleluia, de Atos dos Apóstolos, Paulo na sua casa ali, encerrado, louvado seja Deus, preso cerca de 2 anos, e em seguida foi decapitado, irmãos, por uma navalha, aleluia, por uma guilhotina. Mas lá em Timóteo, 2 Timóteo, ele diz assim, olha, eu já estou sendo oferecido por libação, aleluia, e o tempo da minha chegada, da minha partida é chegado, aleluia, combati o bom combate, ele diz, acabei a carreira e guardei a fé, louvado seja Deus. De tudo que ele passou, irmão, aleluia, ele disse assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, resta agora receber a coroa da vida, aleluia, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda de seu filho Jesus. Cadê os eleitos aqui que vai receber a coroa? Irmão, a prova que tu estiver passando, a luta, o deserto, a tribulação, a aflição, não se compara com aquilo que Deus preparou para aqueles que são fiel e que ama a Jesus Cristo. Quantos podem levantar a mão e dar uma glória para o Senhor? Aleluia. Eita, glória a Jesus, irmão. Aleluia. Eu sei que aqui não tem ninguém surdo, é porque eu sou muito eloquente do que eu digo, irmão. Eu gosto de vibrar com as coisas de Jesus. Eu não gosto de coisa fria, murcha. Meu negócio é apimentado, é quente. Louvado seja Deus. É com força. Aleluia. Porque Jesus, ele veio para chamar um povo disposto. Onde está o povo disposto de Jesus aqui? E Paulo agora escreve, aleluia, essa epístola aos Efésios. Paulo fala de um avivamento muito grande, irmão. Aleluia, dado pelo Espírito Santo como selo. Se você for ver aí na sua Bíblia, aleluia, em capítulo 1 e o versículo 13 e 14, você vai ver que Paulo fala, irmão, aleluia, no capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí o 14 diz, o qual é o esplendor da nossa
esperança até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. Mas veja o que ele diz em 4:30 também. Em 4:30 de Efésios, ele diz assim: e não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Mas ele disse também em 5:18, aleluia, aleluia, 5, aleluia, eu vou ler no 14, pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede pruditamente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis sensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quantos creem aqui nessa palavra? Aleluia. Deus está revestindo através da tua palavra a sua vida, a minha vida, renovando. Paulo agora fala no capítulo 6 e versículo de número 10: no mais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Abra comigo aí no livro de Salmo de número 104. Aleluia. Eu gosto demais da palavra de Deus, irmão. Salmo 104. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aqui fala um pouco aqui, para a gente resumir o tempo, sobre um revestimento de Deus. Ô pastor, e Deus se reveste, Deus se veste, louvado seja o nome do Senhor. Jesus revela lá em João capítulo 4, versículo 24, porque Deus é Espírito. Aleluia. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Davi tem uma revelação no Salmo 104 que diz assim, versículo 1: bendize a minha alma ao Senhor, aleluia, Deus meu, aleluia, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como cortina. Irmão, Deus é um Deus valente. É por isso que a Bíblia diz que ele é considerado o general de guerra. Lá no Salmo de número 24, veja o que está escrito. Salmo de número 24, aleluia, louvado seja Deus. Está escrito assim, olha, aleluia, levantai, versículo 9, ó portas as vossas cabeças, levantai, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém diz: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia. Ele é revestido de magnificência, de santidade. A Bíblia diz que é como guerreiro. No Salmo ainda de número 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11 e o versículo 12, diz assim, olha só: Deus é justo, juiz, aleluia, um Deus que se digna todos os dias. O 12 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ele tem arma? Não tem? Tem. Ele tem revestimento? Não tem? Tem. Já armou o arco e tem no posto, aleluia. Para ele preparou já o instrumento de morte, para as suas setas inflamadas. Deus é completo, Deus é Deus de guerra. A Bíblia diz no Salmo 46: o Senhor poderoso na guerra, o Deus de guerra, que queima o carro no fogo, aleluia, corta a lança, e ainda diz para aquele que está em guerra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a mão e dê uma glória para Jesus. O teu Deus é completo. Olha para teu irmão e diz assim: o Deus que você serve é completo, aleluia. Ele está revestido de glória. A Bíblia diz que Jesus também é completo. Quando João viu Jesus na visão do Apocalipse, a Bíblia diz que João não o conheceu.
estava sobre ele. Aleluia, o cabelo branco como a lã, os olhos como chama de fogo. Aleluia. João viu os pés dele reluzentes, da boca dele saía uma espada aguda, e como voz de muitas águas, era Jesus glorificado, que disse: João, não tenha medo, sou eu, Jesus, o que estava morto, mas eis vivo estou para todo sempre. Eis que tem a chave da morte e do inferno. Levante a mão e dê mais uma glória, porque esse Deus que eu e você serve, ele é completo. Aleluia. Diga assim comigo: Deus, o Deus que eu sirvo é completo. E Paulo teve essa experiência. Aleluia. Provavelmente eu vou fazer como pastor que esteve aqui domingo pregando, pastor Américo. A gente nunca consegue às vezes terminar a mensagem. Amém, irmãos? Porque a gente vive sempre estudando, sempre conhecendo, sempre obedecendo a palavra. O que é que a Bíblia diz para nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Aleluia. Aqui em Efésios ainda, voltando para lá, Paulo fala aqui que a igreja, os irmãos que ouviram essa epístola falada, eles deveriam se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Aleluia. Depois ele fala aqui no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? O que é revestir? É sobrepor. Vestir é uma coisa, e revestir é sobrepor sobre uma vestidura. Eu separei uns pontos aqui muito importantes. Provavelmente não vai dar para falar hoje todos, talvez nenhum, mas aqui discorre no texto. Aleluia, quando Paulo fala revestivo de toda a armadura de Deus. Você já pensou um policial militar de plantão, somente com a botina, com a calça jeans, uma camisa comum? Ele está revestido? Não. Você já imaginou um policial militar com a veste, mas sem as armas? Vai ter algum efeito bom para ele na hora do combate? Não. Aleluia. Por isso que ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Amém? Para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus. Tem crente que na casa dele tem o Salmo 23, já está todo cheio de cocô de muriçoca. Ele só conhece o Salmo 23. E tem uns que se justificam, irmão. É justificável e às vezes não. Sabe por quê? Porque hoje tem cego que prega o evangelho. Aleluia. Tem pessoas que não sabem ler que pregam o evangelho. Eu conheço pastor que é analfabeto, mas prega o evangelho. E é pastor, e o povo diz, realmente é um ministro do evangelho. Amém? Porque a fé vem pelo Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui, mas não sabe ler, existe até a Bíblia online. Aleluia. Quer ser uma pessoa grande, uma pessoa impactante na dimensão espiritual? Escute a palavra de Deus. Uma mulher foi curada na Bíblia depois de 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, indo de mal a pior.
Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia, ela rompeu a multidão e recebeu a sua cura. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu 13 epístolas, e uma que eu guardo muito no coração, capítulo 3, versículo 16 de Colossenses. Ele diz assim, olha, 3:16, habite. O que é habitar, irmão? Morar. Louvado seja Deus. Habite. Habitar no idioma grego quer dizer tabernacular. Tabernáculo, amém? Quando diz que é Jesus o verbo encarnado. Quem é Jesus? É o verbo. O alfa, quando ele revela aqui em Apocalipse, eu sou o alfa e sou o ômega. Louvado seja Deus, o princípio e o fim. Aí João revela lá no capítulo 1 que Jesus tabernaculou conosco. Ele morou conosco. João escreve na primeira epístola, no capítulo 1, ele diz: os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram concernente a palavra da vida. O verbo se fez carne. Jesus veio, aleluia, se materializou em carne. A Bíblia diz que ele, aleluia, ele encarnou. Louvado seja Deus. É aí onde a gente, aleluia, entra numa cilada do diabo, onde muitos acreditam que é aleluia, a doutrina do espiritismo, onde Allan Kardec, o fundador, ele diz que é uma reencarnação. Alguém veio para esse mundo, aleluia, e não cumpriu a sua missão e precisou vir de novo, aleluia, para terminar a sua missão. Mas a Bíblia não revela assim. A Bíblia diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, encarnou, aleluia, ele, aleluia, encarnou, ele assumiu a forma humana. E João disse: nós tocamos nele, apalpamos, nós vimos, aleluia, ele, andamos comemos com ele, aleluia. Quando ele partiu o pão, lá no capítulo 6 de João, a Bíblia diz que quando as pessoas vieram para comer o pão de novo, ele disse assim: olha, eu sou o pão da vida, aleluia, aquele que vem a mim, ele não terá sede, e aquele que crê em mim, ele jamais terá fome. Louvado seja Deus. Aí Paulo vem e escreve em Colossenses 3:16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é que Deus quer que eu seja? Deus possa até não ter nada material, mas eu sou cheio da palavra, aleluia. Eu sou cheio de Deus, eu sou cheio da graça para passar pela prova, eu sou cheio da presença, eu canto na unção, eu prego na unção, Deus revela, Deus usa no dom espiritual, porque a palavra de Deus, ela não está só em mim, ela mora na minha vida e mora na tua vida. Levante a mão, aleluia. Habite ricamente em vós. Tem crente que é tão fraquinho, irmão, porque quer. Uma vez entrou um irmão bem fraquinho na igreja, e os irmãos davam oportunidade para cantar e disse que não sabia. Deixa uma saudação, disse que não sabia. Aleluia, aleluia. Quando foi um dia, os irmãos disseram assim: tem um demônio para expulsar. Aí o irmão começou, quando chegou lá, esse irmão nesse dia foi, aleluia. E quando o espírito maligno se apresentou, o pastor dizendo: você sai. E os irmãos dizendo: você sai. O espírito disse: não saio. Aí você sai em nome de Jesus. Aí o espírito maligno, aí estava o irmão fraquinho lá, aleluia, sentado olhando, nem orar ele queria. Aí o espírito maligno disse assim: olha, você quer que eu saia, né? Eu vou sair, mas também o crente mais fraquinho que tiver aqui dentro, eu vou entrar dentro dele. Aí o irmão deu um pulo e disse: epa, que eu sou forte. Levante a mão nessa noite. A Bíblia diz: diga ao fraco: eu sou forte. Te enche. Olha para terminar, se te enche nessa noite. Deus quer encher você, meu filho, minha filha, da palavra. Deus vai tirar a frieza
tristeza, fraqueza, desânimo, derrota, provação, deserto vai passar, porque aqui tem a palavra de Jesus. Quantos podem dar 3 glórias? 3 para Ele. É glória para o Pai, é glória para o Filho, é glória para o Espírito. Eita! Zé fraquinho. Aleluia. Tomai toda a armadura. Toda a armadura de Deus. O irabassundaba. Labaixeia. Teve um tempo, irmãos. Veja o que diz o 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, o diabo fica num raio de distância, só observando. Aleluia. Quando você vem para a igreja chorando, desanimado, faltando as coisas, você vê, ele pensa que você não vem, mas o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo da força, aí você chega. Pode ver, irmão, que você pode entrar com dor de cabeça, desanimado, com vontade de chorar, você só sai alegre, não é? Você se esquece. Aí o diabo, eita rapaz, perdi mais uma. Quando você é assíduo nas coisas de Deus, ativo, aleluia, faz a obra porque gosta, lá sui terra, se eu não me engano é 1 Coríntios 15, 57, 58, Paulo lá em Corinto passou uma aflição, mas ele disse assim, olha, no 57, graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o 58 ele diz, portanto meus amados irmãos, sede firme. 3 características de crente que o diabo ele não encontra brecha. Sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 3 características de crente que o diabo ele não pode abater: firmeza, constância e abundância. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida pela palavra. Receba firmeza, constância e abundância, porque Deus vai abrir o seu bom celeiro e vai te abençoar. Crente firme, constante e abundante recebe de Deus a providência que vem do alto. Dê mais uma glória para Jesus. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Tem crente que é tão fraquinho que ele fica triste até com a cara. O irmão passa por ele e se esquece da paz. Não tem, pastor? Tem. Tem dele que disse, tu não viu não. O pastor me permitiu. Tu não viu não. Fulano passou pela gente e não deu a paz. O que é isso? Falta examinar a palavra. Um crente que está pautado aqui no revestido de poder, ele é para essas coisas? Não. Mas rapaz, tem dele que é acidente da igreja. Se não receber a oportunidade, sai da igreja e vai para outra. Não tem? Desses crentes? O que é isso? Falta de revestimento e poder. Falta da graça. O diabo está tirando gente da igreja por besteira, irmão. Por coisa assim, ó. Está tirando. Aleluia, por uma oportunidade. Aleluia. Eu estava pensando em casa esse dia, pastor. Eu estava rindo, porque lá eu conheci um irmão no sertão, que ele disse assim, pastor, sabe por que é que o diabo fica com raiva? Aleluia. Eu disse, é o que, irmão? Ainda ontem eu estava rindo com a minha esposa, quando chama ele de bosta de peru. Eita, o irmão caiu na risada. Eu digo, irmão, como é a história? Quando chama Satanás de bosta de peru, ele fica revoltado. Aleluia. Eu digo, que história é essa? Ele disse, meu irmão que é pastor lá em Alagoas disse para mim, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe quando foi que eu vi o diabo revoltado com Jesus?
A pregação que eu aprendi no passado de muitos leigos, eles diziam assim, olha, que quando Jesus rumou para a cruz, Satanás ficou assim, ó, tremendo com medo de Jesus ir para a cruz. Aleluia, louvado. Ou seja, desculpe, fazendo festa. Aleluia, disse, eita, nós vamos matar ele, nós vamos matar, vamos colocar ódio no coração dele, vamos fazer isso e aquilo com Jesus, usar o povo contra ele. Aí a Bíblia diz que Jesus estava na cruz, e na realidade dos fatos, como foi que Satanás estava morrendo de medo, irmão. Sabe por quê? Porque ele ia perder a autoridade do inferno, da morte. Jesus estava prestes a tomar a chave morte do inferno, das mãos de Satanás. Você viu quando ele diz lá, é revelado em Apocalipse 1, eu tenho a chave da morte e do inferno. E quando ele ressuscita, ele diz o quê? Eu venci, agora é me dado todo o poder. Satanás estava tremendo. Tem crente aqui nessa noite, aleluia, que ele nem sabe, até o que mais desanimado que tiver, mas quando ele dobra o joelho, o inferno estremece. Quando ele dá um versículo, até sem saber, os demônios estremecem no nome de Jesus. Só quando ele fala o nome de Jesus, o diabo estremece e crê que esse nome está acima de todo nome, no céu e na terra. Diga glória a Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: não permita que por qualquer coisa ou por nada você venha sair da sua igreja. Lá em Recife, quando chega visitante, meu pastor, quando chega visitante, os irmãos já ficam assim: opa, uma alma para Jesus. Não termina o culto, os irmãos já cola do lado do visitante. Outro já fica na porta, diga, opa, porque nós somos peixe, é bem bom. Peixe, quem já pegou peixe de mão, quem já tentou pescar, é difícil. É ou não é? Aleluia, é liso, é. Aleluia. Lá é assim, na expectativa, porque uma alma é preciosa. Aleluia. Não sai do teu lugar por nada. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Diz aqui, volte comigo aqui, Efésios capítulo 2. Eu vou lhe mostrar o preço que custou a sua salvação, para que você permaneça. Olha o que aconteceu contigo e comigo. Capítulo 2 diz assim, ó: ele vos deu vida, aleluia, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo fala aqui que Satanás é o príncipe da potestade do ar, é o que manda e comanda nas suas hostes do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e ofensa, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Levante a mão, faça assim com a mão aberta. Aleluia. Direcione para um irmão seu aí. Direcione a mão aí. Diga assim agora: Deus fez assim contigo, aí comigo. Agora fecha a mão. Aleluia. Aleluia. Está profetizado em Isaías 41. Não temas, Jacó, tu és meu, eu te remi.
chamei-te pelo meu nome. Quando passarem pelas águas, não te afogarão. Quando passarem pela chama, nenhum fogo arderá em ti. Louvado seja Deus. Deus pegou em você e nos trouxe para a região celestial. Diga assim comigo, pastor Gerson. O Senhor falou que tem demônio. Tem demônios, mas também tem anjos. Amém? Salmo 34, 7. Quem está contigo? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. 1 João diz assim: filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Eu vou parar por aqui, vou contar um fato que aconteceu. Se o pastor permitir depois, eu quero falar de armas espirituais. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 3 e 4, né? Outro dia eu termino essa mensagem. Mas aconteceu um fato comigo ali no sertão, irmão. Entre tantos, no começo da minha fé, eu tive uma experiência. Aleluia. Muitos não sabem, só sabem quando eu conto. Você sabia que no começo da minha fé, Satanás me botou de joelho. Me enganou, viu? Fez eu e minha família todinha ficar de joelho diante dele. Eu não conhecia a palavra de Deus. Acreditava. Minha família tudinho, ainda hoje eu tenho uma tia que ela ligou para mim esse dia, eu até bloqueei ela, fiquei só orando. Tia Teté, macumbeira fina, lá da Bahia. Ela entrou em contato comigo e na conversa vai e vem, eu com interesse de ganhar a alma dela. Quando eu entrei para falar de Jesus, ela disse que não tinha tempo. Aí ela disse, sabe o que ela disse? Eu disse, eita tia, tanto tempo que eu não vejo a senhora, faz 20 anos. Ela disse, mas eu já estive aí com você. Aí eu me lembrei que lá no sertão, irmão, eu estava dormindo, pastor. Sempre 3 horas da madrugada, faz 10 anos ou mais que eu tenho uma campanha de 10 horas da madrugada. E uma irmã, esses dias, 26 anos de casado. 6 meses de jejum a gente fez. Hoje o marido dela vai se batizar nas águas agora.